Porque errar é humano, mas quando você está lidando com a vida, é muito sério. Você pode ali levar o óbito da pessoa. Agora, fala pra gente a sua posição em relação a essa responsabilidade, então. A responsabilidade é muito maior, talvez, do hospital do que dos próprios enfermeiros, então, no caso? Olha, Luciana, cada caso é um caso. Essa é a grande verdade. Quando chega para o conselho, né, isso tem chegado, é feita sindicância e tramita normalmente, às vezes, um processo e tudo é analisado em vários olhares. Existem irresponsabilidades individuais, sim. Nós não podemos também fugir disso. Sim. Mas nós sabemos que uma boa parte desses erros, e isso não é uma visão apenas empírica de Brasil, isso é fato, que é processual. Né? A administração de um medicamento, por exemplo, que dentre os erros, o erro da medicação errada, da via errada, é o mais comum, é o que mais acontece. Como o caso da reportagem que colocaram vaselina, se eu não me engano. Sim. É uma vaselina, a dieta. Agora, existe hoje um rol de medicamentos que são medicamentos potencialmente perigosos. O que são esses medicamentos? Medicamentos que podem provocar a morte. Se errar a dose, o cara pode morrer. Se errar a dose, ok? O farmacêutico, ele precisa trabalhar alertas com esses medicamentos, porque se o profissional de enfermagem vai fazer um dipirona, uma novalgina, um antitérmico no paciente, e ao invés desse antitérmico vai uma outra medicação potencialmente perigosa que de repente pode causar até a morte, e a hora que chega para ele dispensado, saiu errado, já existe um risco dele pegar essa medicação naquela correria, naquela loucura do plantão e administrar. Não poderia fazer. Sim. Não poderia, deveria pegar, tem todos os axiomas, né? Ali, os certos, pacientes certos, droga certa, né? Mas essa medicação deve sair da farmácia correta. Às vezes nós temos farmacêuticos, nós temos falta de farmacêuticos. Às vezes a dispensação da farmácia, às vezes à noite, né, a liberação de certos medicamentos são por outros profissionais não competentes para isso. Outro fato que hoje algumas instituições estão adotando, esses medicamentos eles têm uma embalagem de alerta. Esse medicamento ele não pode estar do lado do medicamento que você faz corriqueiramente. Então, você faz uma embalagem com alerta, alertando, né? Olha, essa droga pode, né, causar dano irreparável. A hora que a pessoa fica, peraí, ele veio numa embalagem, num saquinho aqui, opa, veio errado. Especial, né? Até a hora que a pessoa vai dispensar e fala, não, mas essa medicação não é de pirona. Por que está com esse rótulo aqui, com esse símbolo aqui? Se fosse um tarja preta, vamos dizer assim. Justo. Né? Pensando nisso, hoje, em 1º de abril, né, foi lançado o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Que aí começa a vigorar em 2014, não é isso? Não, agora? Já está vigorando agora. A RDC 36, publicada no dia 26 de julho, já vem exigir de toda instituição de saúde pública e privada a criação dos núcleos de proteção do paciente, para que estude esses processos, inclusive, que já está discutindo. Aí que eu ia entrar com você, Gilberto, porque a gente sabe que o Ministério da Saúde, preocupado com tudo isso, esses dados alarmantes a nível mundial e também brasileiro, que o nosso Ministério da Saúde aqui do Brasil, ele elabora umas novas regras, então, para que isso comece a validar. Existe até a informação de que algumas começariam a validar em 2014. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa preocupação do Ministério da Saúde e o que está sendo feito efetivamente para prevenir, abaixar esses erros médicos aí, quem dera a zero, né? Os erros evitáveis. A zero, né? A gente não consegue, infelizmente. Porque existe essa possibilidade, mas é o que eu estou falando, a maioria deles são evitáveis. Sim. Então, o Ministério da Saúde, ele publicou essa portaria, portaria 529, de 1º de abril de 2013. E criou, portanto, o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Esse Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que os países, eles trabalhem políticas públicas voltadas para essa segurança do paciente. Criou a partir de diversas discussões, né, e fóruns e conferências internacionais.
E, conforme eu disse, em julho, foi publicado a RDC da Anvisa 36, acho isso mesmo, que vem exigir das instituições os núcleos de segurança do paciente e foram criados alguns protocolos. O que são esses protocolos? Porque quando você está numa instituição, você pode, por exemplo, adquirir uma infecção hospitalar. Você pode, né, uma das melhores formas de você combater a transmissão de uma infecção é através da lavagem das mãos. Então tem um protocolo de lavagem de mãos. A gente sabe que tem que lavar as mãos, as pessoas não lavam as mãos, os profissionais. Não lavam e muitas vezes não usam nem luva, né, para manipular algumas situações. Então, isso é preciso que a Anvisa interfira nessas práticas. Temos o protocolo de úlcera por pressão. O indivíduo ele interna, mas ele sai lá com uma lesão, porque ele estava acamado e levou uma lesão lá nessas prominências ósseas, por exemplo. Nós temos o protocolo de cirurgia segura. Então, nesse protocolo, né, tem vários itens, várias estratégias, mas uma delas é você usar uma caneta dermográfica para marcar lá o local da cirurgia no dia anterior. Então, eu visito o paciente, né, o profissional lá da saúde vai visitar o paciente lá no leito, no dia anterior, à noite, por exemplo, e fala, olha, eu vou marcar a sua perna. A cirurgia que eu vou fazer aqui na sua perna. E faz um desenho lá na coxa, no freio. Para não correr o risco de cortar o lugar errado. Que é mais comum do que a gente pensa, né? Agora, o governo ele pode, por exemplo, ele deve interferir, inclusive, na fiscalização da carga horária dos profissionais. Porque o mercado, a gente, há um tempo atrás, entrevistou uma pessoa da área da saúde e a gente ficou sabendo que o mercado de enfermagem estava com poucos profissionais que estariam, por exemplo, disponíveis para trabalhar. Não sei por quais motivos. Você citou aí que tem 1 milhão e tantos de profissionais no Brasil. Mas disseram, então, que tinham poucos profissionais, por isso o profissional tinha que dobrar muito também para a questão do salário, né? Principalmente técnicos. Né? O técnico, principalmente. Porque ninguém mais está querendo fazer técnico e etc. Está todo desistindo da saúde por causa da desvalorização. O governo, então, deveria criar algumas políticas para forçar, porque é verdade que o governo é responsável pela saúde do país, né, a saúde pública, mas também por fiscalizar a saúde privada. O governo deveria, então, ou a população pressionar o governo para que o governo crie um piso salarial adequado, para que esse profissional trabalhe menos, e não seria, por exemplo, uma questão de ética das instituições públicas e privadas fiscalizarem esse profissional, né? Fazer uma triagem para saber, olha, você não pode trabalhar mais do que tantas horas. Porque a gente sabe de casos de profissionais que você citou aí também, e a gente conhece, né, pessoalmente, pessoas que trabalham 20 horas seguidas, 24 horas, 30 horas, sem descansar. Então, quer dizer, se você conseguir ir por eliminatória, pegando esses casos mais gritantes, os erros com certeza vão ser amenizados. Não é verdade? Em relação a esse fator, sim. O Brasil é um país que tem pouca pesquisa, assim, para você evidenciar, mas a gente tem essa percepção, evidentemente, em relação à carga horária. Existem pesquisas, por exemplo, que diz que um cidadão ali, profissional de enfermagem, ao final de um plantão de dupla, tripla jornada, pela madrugada, se ele está um plantão tumultuado, ele é como se estivesse alcoolizado. Então, eu já disse, inclusive, em audiência pública, que eu já participei, que quando nós discutimos, né, melhores condições de trabalho para os profissionais de enfermagem, não é simplesmente uma causa trabalhista que nós estamos reivindicando, é uma causa de saúde pública. Claro. Porque nós trabalhamos com pessoas. Então, eu queria até aproveitar aqui e fazer um gancho de uma fala sua anteriormente, quando você disse que das nossas representações políticas, e você disse que nós temos hoje muitas pessoas que com interesses, não lembro o termo que você disse, particulares, e defendem minorias, pequenas minorias, pequenos grupos. Hoje nós temos projeto de 30 horas, nós temos projeto de piso salarial nacional, já tem um projeto tramitando aqui de piso salarial estadual, mas precisa entrar na pauta de interesse de outras pessoas. E a nossa categoria, ela não tem uma representação. Infelizmente, é uma categoria que, embora muito forte, ela não é uma categoria que tem representação dentro da Assembleia, dentro do
Congresso. Precisa ter. Né? Nós não temos. Bom, mas esse é um dos problemas. Mas é bom você dizer isso para a população ficar alerta, né? Inclusive, o presidente do Conselho tem um discurso que sempre fala muito o seguinte: é preciso transformar o poder invisível da enfermagem em poder visível. Sim. Uma das formas é essa. Eu queria só um adendo aqui, lembrando essa questão desse poder visível e invisível. A enfermagem, ela é a ponta do sistema. Sim. Os profissionais de enfermagem, você tem todo um sistema. Sim. E ele aponta ali, né? Mas para vocês terem uma ideia, 80% dos erros são evitáveis, são evitados pela enfermagem. A enfermagem, poderia ser pior. Ela intercepta Poderia ser muito pior, então. aproximadamente 86% dos erros. Que erros são erros? Erros de prescrição errada, erros de dosagem errada. O profissional que chega e fala, peraí, calma lá. Se eu fizer essa medicação aqui, eu vou trazer dano. Deixa eu ligar para ele, errou. Triagem, né? E aquele que não consegue interceptar, o paciente intercepta só 2%. Aí eu te perguntaria, então, para a gente fechar nosso bate-papo com você aqui, Gilberto, os erros que não são evitados, as famílias que sofrem erros, né? O que fazer depois de um erro médico? Qual a orientação que você, do Conselho de Enfermagem do Estado, dá para essas famílias que passaram por algum erro médico, né, e aí agora estão sofrendo talvez com uma situação, uma sequela, talvez não tenha sido fatal, outras sim, fatais, mas o que eles devem fazer a partir de uma situação dessa? Olha, é uma situação traumática, evidentemente, né, para a família, para todo mundo ali. Inclusive, é traumático para o profissional que comete também. A gente tem casos de suicídios profissional também. Eu acho que até merece estudo sobre isso também. A família ela tem que, primeiramente, né, a denúncia, apesar que esses erros eles são muito gritantes, às vezes nem precisa noticiar, a própria mídia já denuncia isso. A gente acredita num iceberg, que o que a gente tem, né, é muito menor do que a gente de repente não sabe. Por isso que eu falo que é preciso ter mais pesquisas a respeito. E os familiares eles devem procurar, né, auxílio, a instituição ela deve ser responsabilizada também, né, nas questões ali que envolve, porque é todo um comprometimento emocional, psicológico. E o conselho, né, ele é um parceiro no sentido de apurar os fatos, né, e ver os enrolados desse processo. Mesmo aí, porque a família está num momento muito delicado e precisa desse apoio. É muito delicado. Agora, antes da gente finalizar, porque a gente está bem no finalzinho, só para esclarecer, alguns erros são evitáveis, você mencionou aqui. Existe, então, os erros inevitáveis, aquele erro que não tem como evitar? Só para a gente esclarecer, porque me surgiu essa dúvida aqui. Porque, segundo algumas pesquisas, quando você trabalha com qualidade total, quando você trabalha com excelência da qualidade, mesmo assim acontecem erros em todas as áreas. Existem erros, por exemplo, nas empresas, nas companhias aéreas, existem erros nos correios, existem erros nas movimentações bancárias. São milhares de erros. Você imaginar que nós somos mais de 1 milhão de profissionais, multiplicando esse 1 milhão de profissionais por dezenas de procedimentos diários, multiplicando isso por uma quantidade de horas trabalhadas, você vai observar que são milhões e milhões de procedimentos. Então, mesmo dentro de uma estrutura de excelência nos seus processos, ainda vão ter, mas vão ser mínimos. Sim. É isso que a gente fala de erros não evitáveis. Os inevitáveis a gente precisava saber deles, porque aí ninguém vai. Se você fizer tal cirurgia, é inevitável, então a gente não vai fazer. Nós temos o pesquisador Mário Borges, que ele é um dos grandes pesquisadores mineiros sobre o assunto também, e um farmacêutico aí do Instituto sobre Práticas Seguras de Uso de Medicamentos, do ISMP. E o Mário Borges sempre diz, quando está palestrando, fala, às vezes você pega um exemplo, ele fala do serralheiro. Alguém está passando lá na prancha, lá na madeira, ele vai e corta a mão. Quer dizer, todo mundo sabe que ele não pode cortar a mão, mas ele corta a mão. Sim. Entendeu? Isso, a gente tem que ver na enfermagem, mas você olhar, quer dizer, vai ter o erro. Agora, a gente tem que fazer de tudo para não errar. Seria a fatalidade, né, Seria fatalidade, aí seria, normalmente, a falha na ponta ali final dele mesmo. Né? Bom, Gilberto, a gente quer agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço. Nos trouxe alguns esclarecimentos que, com certeza, vai nos ajudar a direcionar melhor o nosso julgamento, inclusive, em relação a alguns profissionais, né, que estão ali na saúde, tentando fazer o melhor para cuidar dos nossos
amados, né, da nossa família ou de nós mesmos, né?